Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à apresentação do tema do capítulo 19. Eu sou Gabriel Souto Pérez e o nosso grupo é constituído por mim, Jean Carlos, Leonardo Lacerda, Renan Matheus e Thiago Zanetti. Primeiro nós temos que a definição de falha ela é uma interrupção total e repentina na produção. Então, vem muito na mente o filme do Charlie Chaplin e a gente pensa que uma interrupção seria uma quebra naquela máquina. Então, eles estão fazendo alguma coisa naquela linha de produção, quebrou alguma coisa, então tem alguma falha. Ou faltou alguma coisa, tem uma falha. Então, a gente entende a falha como esse processo de pausa. Temos ainda que elas fazem parte do cotidiano das organizações e que, bom, a gente não pode ignorar elas, porque é um dos caminhos mais rápidos para ter um sucesso das empresas. Então, ao invés de ignorar, por que não aprender a lidar? E é isso que a gente vem trazendo. Reduzi-las a zero é impossível. No entanto, é possível gerenciá-las. E se a gente conseguir gerenciá-las da forma adequada, a gente consegue um maior índice de confiabilidade dos equipamentos, também há um aumento da disponibilidade mecânica dos equipamentos e uma produção sustentável. Produção sustentável é sempre duas coisas. Produzir mais com menor custo. Então é a gente conseguir ter aquela produção sustentável e a gente conseguir ser mais eficiente, cada vez mais eficiente. E bom, tudo começa no processo de coleta de dados. A partir disso, a gente precisa analisar os dados, né? Porque senão eles não vão ser informações. Daí a gente programa as manutenções, né, de acordo com o que a gente consegue interpretar, vai em busca dos insumos necessários, efetua os reparos e a gente avalia. E daí a gente toma as ações necessárias. É preciso coletar dados de novo para poder analisar de novo, então é um ciclo. Por que as coisas falham? Bem, identificar o motivo pelo qual a falha acontece é impossível quando a gente fala no âmbito de algumas questões que às vezes isolam a parte de manutenção, por exemplo, que é o que a gente tem mais um foco. Mas a gente pode agrupá-la elas de três formas. As falhas operacional produtiva, falha de material e as falhas de ações de cliente. E ainda assim, podem ser subdivididas, como a gente vai ver. As falhas de projeto são percebidas quando saem do papel, ou seja, significa que a característica da demanda foi inesperada ou inadequada da mente observada e calculada. Então, houve algum erro quando estavam efetuando o projeto. O projeto adequado, ele identifica todas as circunstâncias. A gente sempre brinca que tem que trabalhar com o pior motivo, com o pior cenário, para a gente não ter nenhuma surpresa. A falha de instalação são os problemas com máquinas, equipamentos, edifícios e acessórios que podem ser completas ou parciais. Como, por exemplo, a famosa tela azul, que agora no Windows 10 ela ficou mais moderna, tem essa carinha aqui. Ela não é previsível. Não tem o porquê de alguma coisa acontecer. É claro que é porque o computador não suporta tal motivo, mas e é uma falha parcial. O computador não quebrou. Só encontrou problema, vai reiniciar e na maioria das vezes ele vai voltar a funcionar. A não ser que você não tenha muita sorte. Bom, as falhas de pessoal são as falhas ocasionadas por nós, humanos. Bom, todos os seres humanos são passíveis de erros e quando a gente se fala de erro, a gente está falando de algum engano, um comando mal interpretado ou mal efetuado. Deve acontecer? Não, mas pode ser que venha a acontecer. Só que, ao contrário do erro, a gente tem a violação, que é quando a pessoa já age de má fé. São ações tomadas que elas vão em desacordo com os padrões adotados pela organização. Então, poxa, todo ser humano é passível de erro? Sim, mas a partir do momento que ele está ciente que a ação que ele está tomando pode acarretar naquele erro, então daí ela já está violando aqueles padrões da empresa. A não ser que ela foi, o supervisor dela mandou ela fazer aquilo. Então ele assumiu toda a responsabilidade. Bom, na falha de fornecedores, a gente tem a falha no prazo de entrega. Quando alguma coisa simplesmente sai da rota, e com a pandemia aconteceu muito disso, os prazos de entrega se alongam, mais do que necessário. Falha na qualidade de mercadoria entregue, que é quando a mercadoria vem com, literalmente, uma qualidade inferior daquela que você pediu, né? Agora na pandemia também é uma coisa que se tornou muito frequente devido à falta de material, então faz as coisas com uma qualidade inferior. E a falha no modelo da mercadoria entregue também, você pediu um produto 110 veio 220, não sei, esse tipo de coisa. Do outro lado da moeda, que é da falha dos clientes. Então lá você, considerando que você pediu certo, ele entregou errado. Mas e se o seu cliente às vezes se pede errado? E se às vezes você não consegue entregar, combinar com uma pessoa que vai prestar o frete para você para entregar certo ou acontece alguma coisa? Então aqui é o segundo lado da moeda, que é a falha de clientes. É quando o cliente, ele vai pagar o frete, por exemplo,
e o caminhoneiro atrasa, ou a falha da qualidade de mercadoria entregue. O cliente ele pede uma coisa, principalmente agora que está tudo à distância, só que na realidade ele queria outra, mas ele não sabia explicar, e a falha no modelo da mercadoria entregue, que se assemelha muito àquilo. Então, da mesma forma que a empresa logística ela tem aqueles seus erros, isso também pode ser acarretado se você estiver. E as falhas como oportunidade. Na maioria das vezes, como eu disse antes, as falhas podem ser geridas. Então, cabe a nós, detentores das oportunidades de solucionar os problemas, conseguir implementar procedimento que reduza ou elimine a probabilidade de que a falha ocorra novamente. E, bom, a gente tem 3 formas de medir as falhas. As 3 principais, né? A taxa de falhas, confiabilidade e probabilidade. A taxa de falhas ela relaciona qualquer número de entrega com os números de falhas. Então, seja número de produto testado, tempo de operação, metragem quadrada entrega, várias outras coisas. E essa curva, que é a curva da banheira, descreve a probabilidade dessas falhas. Então, ela calcula de acordo com esse resultado. E a gente consegue identificar por ela algumas questões. São componentes adequados, imperfeição na fábrica, erro de projeto, defeito de instalação. E daí o que a gente precisa fazer? Aqui tem algumas ações. É um custo desnecessário de reparo e interrupção prematura de uso. Já aqui, se a gente tem a taxa próxima a 1, é uma aleatoriedade das condições de uso do material. Então, não tem para onde correr por enquanto, né? Tem que ser analisado mais a fundo. E já aqui é realmente o uso por desgaste, cabe uma manutenção preventiva. A confiabilidade ela mede o desempenho do produto ou serviço durante um certo espaço de tempo. Os números de componentes, né, influenciam muito, porque quanto maior o número de componentes, independente de um sistema, menor será a confiabilidade. Ou seja, você tem mais coisinhas para poder dar uma falha. Tempo médio entre as falhas, a gente pode calcular eles para a gente poder conseguir encontrar a disponibilidade. E agora sou eu, Leonardo, vou falar sobre detecção e análise de falhas. Detecção e análise de falhas seriam basicamente mecanismos e métodos, técnicas que são utilizados para você detectar, ou seja, você encontrar uma falha e você fazer uma análise dessa falha encontrada. Que aí você vai utilizar esses métodos aí para aprofundar, descobrir a causa através da análise que você vai fazer aí dessa falha detectada. E aí, para isso, são utilizados alguns mecanismos para detecção e de análise de falhas. O mecanismo para detecção de falhas nós temos aqui. Primeiro, no caso, seria a verificação do processo. Isso aí seria basicamente os próprios empregados verificarem se o processo está fluindo tudo ok. Já que o cara está operando lá, o funcionário está operando essa máquina, ele simplesmente vai ver se aconteceu algum problema na máquina e tudo. E aí seria basicamente verificação do processo para ver se o processo está aceitável. Outro ponto seria diagnóstico de máquinas, que aí seriam você simplesmente fazer testes nessa máquina, tanto os testes que o operador está realizando ali, que você usa para fazer o seu serviço, e também outros testes que a sua máquina oferece, porém você não está utilizando no seu serviço ali. São vários testes aí para simplesmente você ver uma confiabilidade, de certo modo, da sua máquina. E também a partir disso, você obter diagnósticos em si dessa máquina mais detalhados. Um exemplo aí que podemos citar assim seria da assistência técnica. Quando você manda um notebook, um computador para lá, eles vão realizar diversos testes ali com as ferramentas que eles têm lá disponível e através dessas ferramentas vão formar diagnósticos ali de máquinas. Deste modo, eles vão detectar as falhas, né, encontradas. Outro modo seria entrevistas no saída, que seria basicamente você oferecer o seu produto ou seu serviço durante, sei lá, algo rápido, né? Você foi a alguma empresa fazer um benchmark, sei lá, você ofereceu uma reunião, você fez uma palestra, workshop, e aí você simplesmente fazer entrevistas aí a ponto de obter feedbacks aí dos seus clientes. Pesquisas telefônicas seriam basicamente nesse mesmo intuito, porém seriam mais para você obter as suas opiniões sobre os seus produtos e serviços prestados, no caso, porém é só que através de ligações, né? Não pessoalmente como a entrevista de saída. Grupo de foco ali seria basicamente um tipo de pesquisa de mercado que é utilizada, né? Deste modo, assim, com essa pesquisa, você vai levantar vários feedbacks aí para sua empresa. E esses feedbacks aí, eles seriam geralmente realizados, encontrados
através de reuniões ali que pode chamar seus principais clientes ou uma reunião interina ali com seus próprios funcionários, a ponto de ver se tem alguma falha, se tem alguma sugestão, algo que possa melhorar. Ficha de reclamações ou folhas de feedback. Aí no caso seriam, esses aí são geralmente muito utilizados por essas empresas, organizações aí, para encontrar pontos de vista dos seus clientes aí. Serão basicamente isso, só que são fichamentos. Só que não são tão aprofundados quanto um questionário. Já questionário aborda informações gerais, desde dados pessoais dos seus clientes, até tudo. Só que deste modo os questionários eles te oferecem um leque, né? Uma amplitude maior de informações, de feedbacks. Com isso você pode até fazer uma análise estatística ali futuramente e tudo. Mas basicamente seriam esses os mecanismos aí para a detecção de falhas. Agora, sobre os mecanismos de análise de falhas, nós temos investigação de acidentes, que seria assim: peritos vão investigar, vão ver o que aconteceu. No caso, não precisa nem ser um perito. Isso caso tenha ocorrido um acidente. Mas se não ocorreu, você pode utilizar um PCM ali, um engenheiro de segurança ou um técnico de segurança do trabalho para simplesmente fazer uma apanhada ali, fazer laudos a ponto de evitar com que haja acidentes ali no local, né? De modo a melhorar e acabar com todas as probabilidades ali de ocorrer esses acidentes aí. Outro ponto seria a confiabilidade do produto ali, que muitas empresas, por exemplo, né, por já confiarem no seu produto, simplesmente colocam: não nos responsabilizamos pelo produto. E é basicamente por isso, porque, por exemplo, se eles já confiam no seu produto, sabem de todo o seu processo, tem um rastreamento ali, então eles sabem quais são as possíveis falhas ali que poderiam acontecer e essas falhas que seriam no caso de responsabilidades deles que estão produzindo aí o produto. Já dos clientes, se for devido a mau uso, essas coisas, e aí já não entraria nisso. Por isso a não responsabilização do produto, que entra basicamente nisso, né? Assim. E análise de queixas também. Essa análise de queixas, no caso, seria uma forma, assim, né? Que através de clientes, né? Através de queixamentos, falam que aconteceu alguma falha, aconteceu isso, isso e isso. Ele pode simplesmente dar sugestão de melhorias ali, através dessas queixas realizadas por ele, sugerir melhorias ali para isso. Análise de incidentes críticos seria basicamente exigir que os clientes identificassem os elementos dos produtos ou serviços assim que eles acharam satisfatórios ou não. Seria basicamente isso. Sobre análise de defeito e módulo de falhas, que é algo bem famoso, né, que é o FIMEA, que no caso seria um método, né, que é utilizado para identificar as falhas antes do que essas falhas aconteçam. Então seria um método de prevenção de falhas. E é através desse método aí que é um dos mais aplicados ali na indústria, né? Que dá uma abertura para o leque das manutenções, preventiva e preditiva, dá uma importância a mais a elas, de modo a ocorrer só a manutenção corretiva, de quebrar, ter que trocar. Entendeu? É isso. E essa análise basicamente é realizada através de três perguntas, que no caso seria: qual a probabilidade da falha são basicamente ocorridas através de três perguntas, que seria: qual a probabilidade da falha ocorrer, qual seria a consequência da falha e com qual probabilidade essa falha é detectada antes que afete o cliente. Aí seria basicamente isso aí, essas três perguntas aí. Outro ponto seria a análise de árvore de falhas, que aí seria basicamente como se fosse um mapa mental, né, das falhas. Que aí você coloca a falha principal e aí você vai ampliando essa falha ali. Colocam as possíveis falhas. Poderia ser isso e isso aqui. E aí através disso, se fosse através de análise. E agora sobre análise de árvore de falhas. Seriam basicamente tipo um mapa mental. Assim, seria como se fosse isso. Que você coloca as falhas e a partir disso você vai ampliando. A falha mental aconteceu por causa de um e por causa de dois. E aí você vai analisar um, mas por que aconteceu um? Aí você vai ampliar ali
colocando as possíveis causas. E assim você vai até encontrar as causas raízes deste modo ali, com essas causas raízes, que seria o principal ali. E você conseguindo realizar essa análise de árvore de falhas, você com certeza vai conseguir fazer essa análise de efeito e modo de falhas, que no caso seria o FIMEA, você vai conseguir realizar ela com mais sucesso. Bom, chamo o Thiago falar um pouco sobre algumas formas de melhorar a confiabilidade nas operações. Bom, tendo conhecimento das causas e efeitos das falhas, existem algumas formas de prevenir essas falhas, como eliminar, né, no projeto os pontos de falhas potenciais na operação, né, fazendo a manutenção das instalações físicas da operação, construindo operações com recursos críticos redundantes, né, na operação e tornando as atividades da operação à prova de falhas. Bom, eliminando os pontos de falhas potenciais. Bom, se a gente sabe, através do estudo, da análise de falhas, quais são os pontos potenciais que pode levar a nossa operação, o nosso sistema a falhar, é de extrema importância que a gente elimine esses pontos. Bom, redundância. O que é redundância? Redundância nada mais é do que você implementar equipamentos, né, no sistema de forma duplicada ou de forma triplicada. Porque aí, se caso aconteça alguma falha, você já tem equipamentos reservas que vão estar substituindo esse equipamento para que continue funcionando todo o seu sistema de operação. E o cálculo da confiabilidade do componente original atrelado ao reserva é feito pela soma da confiabilidade dos dois. E a gente pode ver isso através dessa fórmula, onde temos que R de A mais B é a confiabilidade do componente A com seu componente reserva B. E RA é a confiabilidade de A sozinho e RB a confiabilidade do componente de reserva B. E o P de falha é a probabilidade que o componente A falhe e o componente B seja necessário. E através dessa fórmula a gente consegue ter no final o resultado da confiabilidade, né, do componente e o seu reserva, ou seja, da redundância aplicada a esse componente. Bom, dispositivos para prevenir falhas. Bom, a prevenção de falhas, elas foram introduzidas inicialmente pelos japoneses, e o método que eles utilizaram e criaram foram o Pokayoke. Pokayoke nada mais é que, na tradução, Poka, erros de desatenção, e Yoke vem de Yokeru, que é prevenir, ou seja, prevenir erros bobos, colocamos assim entre aspas, né? E temos que Pokayoke são dispositivos como sensores, gabaritos instalados, contadores digitais, lista de verificações e fecho de luz, ou seja, são formas de alerta de falha, né? E dentro dos Pokayokes temos os Pokayokes de serviço, né? Que eles são classificados como Pokayokes para prevenir falhas do prestador de serviço e também para prevenir falhas do cliente. E temos a seguinte separação, temos os exemplos aí da prevenção de falhas do prestador de serviço. Temos entre esses exemplos codificação colorida de teclas de caixa registradora, bandejas de hospital, a concha do McDonald's, né? Que a concha ela serve para o empregado do McDonald's não errar a quantidade de batatas que ele deve servir ao cliente, pois ela é feita no formato perfeito para a quantidade de gramas daquela compra que o cliente está fazendo. Bom, e também temos as tiras de papel que envolve toalhas limpas em um hotel. Bom, a remoção auxilia as arrumadeiras a saberem se uma toalha foi usada e precisa ser substituída. Ou seja, se o cliente não romper essa tira de papel, ele não utilizou da toalha, então é menos serviço para as arrumadeiras, né? E dentre os exemplos de prevenção de falhas do cliente temos sinais sonoros nas caixas automáticas do banco, né? Travas nas portas dos toaletes de avião, que nada mais é do que você simplesmente evitar que outra pessoa te importune enquanto você está utilizando, né, o toalete. Estantes para bandejas em fast food, barras de leitura em atração de parque de diversão. As estantes de bandejas de fast food é uma coisa muito prática para evitar que você derrube a bandeja enquanto você esteja servindo. Ou seja, você coloca a bandeja em cima de uma estante que ela acompanha todo o sistema, todo o esquema de self-service ali do fast food. Então você evita de estar segurando essa bandeja na mão e acabar derrubando e perdendo o que você está comprando naquele momento.
Bem, meu nome é Renan e vou falar um pouco da parte de manutenção. A manutenção é algo que aborda a forma pela qual as organizações tentam vir a evitar as falhas ao cuidar de suas instalações físicas, sobretudo as que possuem papel fundamental na produção de seus bens e serviços, como por exemplo as máquinas dentro de uma linha de produção. E os benefícios da manutenção eles incluem segurança melhorada, já que instalações bem mantidas têm menor probabilidade de falhar, e essas falhas podem acabar representando algum tipo de perigo para os trabalhadores. Confiabilidade aumentada vai proporcionar o menor tempo perdido com o conserto das máquinas dessas instalações. Qualidade maior. Como já foi dito, equipamentos mal mantidos eles tendem a ter baixo desempenho. Isso pode acabar comprometendo a qualidade do produto. Tempo de vida mais longo. Cuidados regulares como limpeza e lubrificação podem prolongar muito a vida efetiva útil dessas instalações. As atividades de manutenção de uma organização consistem em combinações de 3 abordagens distintas, que são a manutenção corretiva, preventiva e preditiva. A manutenção corretiva é um tipo de manutenção que deixa as instalações funcionarem até que elas quebrem, e o trabalho de manutenção então só é realizado após a ocorrência dessa falha. Esse tipo de manutenção ele pode ser programado ou não programado. Quando ele é programado é quando você sabe que a máquina não tem uma confiabilidade muito alta e você já deixa algumas coisas preparadas para quando essa falha venha a ocorrer, seja deixando algumas peças sobressalentes já dispostas ou tendo um equipamento reserva. E quando ela é não programada é quando ela para repentinamente. Manutenção preventiva. Esse tipo de manutenção ele se propõe a eliminar ou reduzir as probabilidades de falha por manutenção, realizando limpezas, lubrificações, substituições e verificações das instalações em intervalos pré-planejados. Ou seja, ao invés de você esperar a máquina quebrar, você para ela em intervalos que foram pré-estabelecidos e faz a verificação para ver se ela necessita ou não de algum tipo de reparo. E tem a manutenção preditiva, que ela visa realizar a manutenção somente quando as instalações realmente precisarem dela. Por exemplo, equipamentos que funcionam a partir de processos contínuos, eles devem funcionar por longos períodos de tempo. Então, parar esse equipamento quando não é estritamente necessário acaba não sendo uma boa escolha. Então, para isso, a manutenção preditiva ela inclui um monitoramento contínuo de dados que sejam importantes e relevantes, e a partir do qual você vai poder ponderar se a linha deve ser parada ou não para que haja algum tipo de reparo. E esses dados de interesse podem incluir vibrações, temperatura, pressão, óleo, ruído, dentre outros. Como pode-se perceber, cada abordagem de manutenção é adequada para diferentes circunstâncias. A manutenção corretiva, ela trabalha até quebrar e é usada nos casos em que o conserto é fácil ou a consequência da falha é pequena, ou ainda quando a preventiva é muito cara, ou ainda quando a falha não é tão previsível assim. Já a manutenção preventiva é usada quando o custo da falha não planejada é muito alto, ou quando a falha não é totalmente aleatória. E aí, a manutenção preditiva já é usada para quando a atividade de manutenção é muito cara, seja pela própria manutenção em si ou pela interrupção da produção causada por ela. Por isso, a maior parte das operações produtivas adotam uma combinação dessas abordagens, já que diferentes elementos dentro de uma mesma linha de produção vão exigir cuidados diferentes. E o exemplo que a gente pode tirar até do livro é o carro, em que, dependendo dos componentes dele, você vai fazer tipos diferentes de manutenção. Por exemplo, quando verificar o nível do óleo. O óleo não é algo que você deve deixar muito tempo sem trocar, porque vai acabar batendo no motor do carro. Então você tem que fazer verificações periódicas para evitar de ter que fazer a corretiva. Já o farol é algo que você não vai verificar com tanta frequência assim, ou seja, você deixa ele funcionando até quebrar, fazendo a corretiva. E o pneu do carro é algo que você vai verificando de pouco em pouco e só quando for necessário encher ele que você vai lá e faz a manutenção. Ainda nessa questão de qual tipo de manutenção usar, a gente tem que a maior parte das operações produtivas planeja sua manutenção incluindo um certo nível de preventiva regular, que vai resultar numa probabilidade menor da máquina falhar, resultando assim no menor custo com a manutenção corretiva. E o equilíbrio entre esses dois tipos de manutenção tem que ser bem estabelecido para vir a minimizar o custo total de paradas. Fazer manutenção preventiva pouco frequente vai custar pouco, mas vai acabar gerando uma maior probabilidade de falha e maior custo com corretiva. Aqui na figura A, a gente tem um gráfico que relaciona custos com o nível de manutenção preventiva. A gente tem custos de parada e custos de realização da preventiva. Vai existir um ponto no qual esses custos de parada vão balancear com os custos de preventiva, gerando assim um nível ótimo de manutenção preventiva que venha a ser buscado. Só que essa figura, esse tipo de gráfico aqui, ele acaba considerando que a realização da manutenção é feita por um pessoal separado dos seus próprios operadores da instalação. E além disso, também considera que durante a atividade de manutenção, as instalações não podem ser usadas de forma produtiva. Já na figura B aqui a gente tem um caso mais realista, em que a manutenção pode ser realizada pelos próprios operadores e também considera o custo real de parada. E assim o nível ótimo de manutenção preventiva acaba se deslocando para níveis mais altos. O artifício que a gente pode utilizar para tentar descobrir qual tipo de manutenção é mais adequado é usando a distribuição de falhas. A forma da distribuição da probabilidade de falhas de uma determinada instalação também tem efeito nesse tipo de manutenção que vai se sobressair.
Bem, aqui nessa figura nós temos uma máquina A que tem probabilidade de falha antes do tempo X baixa, mas quase sempre vai falhar entre os tempos X e Y. Então, se a preventiva foi feita antes desse tempo X, pode-se reduzir subitamente a probabilidade de falhas. Só que, diferentemente, a máquina B, ela tem probabilidade alta de falha em qualquer momento. E então, a consequência disso é que realizar a preventiva antes ou depois de X pode não reduzir as paradas de forma tão eficiente assim. Logo, a gente pode assumir que, quando as paradas ocorrem de maneira bem aleatória, há menos a se ganhar utilizando da manutenção preventiva. Bem, agora a gente tem um tipo de gestão de manutenção, que é a manutenção produtiva total, ou TPM. A TPM ela se originou no Japão e é vista como uma extensão natural na evolução da manutenção corretiva para a manutenção preventiva. E ela adota alguns princípios de trabalho em equipe e autonomia, também adota uma abordagem de melhoria contínua para prevenir falhas, e também vê a manutenção como um assunto que engloba toda a empresa, e não apenas o pessoal da operação, para a qual todas as pessoas podem ter algum tipo de contribuição. A TPM visa estabelecer uma boa prática de manutenção da produção por meio da perseguição de 5 metas. Melhorar a eficácia dos equipamentos, no qual você deve examinar como as instalações estão contribuindo para a eficácia da produção por meio de uma análise de todas as perdas que ocorrem. 2. Realizar manutenção autônoma. Aqui deve-se permitir que todo o pessoal que opera ou usa os equipamentos da produção assuma algum tipo de responsabilidade por pelo menos algumas dessas atividades. E aqui existem 3 níveis nos quais o pessoal pode assumir uma responsabilidade pela manutenção. Você tem o nível de conserto, em que você apenas realiza ações corretivas, o nível de prevenção, no qual até ocorre a prevenção de problemas, mas você ainda realiza, sim, apenas ações corretivas. E o nível de melhoria, no qual você antevê problemas e não só realiza as corretivas, como também propõe melhorias para prevenir essa recorrência. Você tem 3. Planejar a manutenção. Aqui deve-se ter uma abordagem muito bem elaborada para todas as atividades de manutenção que venham a ocorrer, incluindo um certo nível de manutenção preventiva necessária para cada tipo de equipamento, incluindo os padrões para manutenção preditiva e as responsabilidades do pessoal da operação e da manutenção. 4. Treinar todo o pessoal em habilidades relevantes. Assim como a 2 aqui entra mais para tanto o pessoal da manutenção e da operação, que eles devem possuir um treinamento adequado e contínuo para exercer suas funções. E 5. Gerir equipamentos em etapa de projeto. Isso aqui é direcionado como uma forma de evitar totalmente manutenção por meio de uma prevenção de manutenção, no qual você vai considerar as causas de falha e a manutenabilidade do equipamento durante sua etapa de projeto, manufatura e instalação, e não apenas só depois dessa instalação. Bom, manutenção centrada em confiabilidade nada mais é do que, se não podemos evitar que falhas aconteçam, é melhor evitar que elas tenham importância. Ou seja, se não tem como você evitar na manutenção preventiva que as falhas vão acontecer, tornem essas falhas algo que não vai afetar o seu sistema de produção. Ou seja, tornem essas falhas algo inútil, entre aspas. E para isso são utilizadas técnicas de predição e também é feito identificação do padrão para cada tipo de modo de falha para o componente ou sistema. Bom, é bem simples. Meu nome é Jean Carlos de Souza e irei falar agora de recuperação. Até o momento nós falamos de como evitar falhas, mas e quando as falhas ocorrem? É aí que entra este conceito. A recuperação é um processo no qual o gerente de produção decide o que será feito a respeito das falhas que ocorrem. Bom, o planejamento é essencial, visando o não comprometimento grave da produção, pois quanto maior o tempo de parada, maiores serão as perdas que uma organização irá sofrer. A recuperação de falhas está atrelada à percepção dos clientes. Uma vez que ocorre uma falha, os clientes esperam que a organização tome alguma atitude da mesma, que não leve ao descontentamento dos mesmos, ou até mesmo que essa falha que ocorreu seja transformada em uma experiência positiva. Temos como exemplos algumas empresas de aviação que, quando ocorrem problemas que geram atraso dos voos, tomam atitudes, como, por exemplo, a estadia dos seus clientes em hotéis luxuosos, até o momento que os mesmos possam retornar para um próximo voo, visando assim que os clientes mantenham a lealdade à mesma empresa. Dando continuidade, falarei agora sobre satisfação e lealdade dos clientes, na qual nós temos uma situação hipotética formulada por uma universidade estadunidense, na qual foi feita uma investigação relacionada às organizações de serviços, em que 4 sinais são citados. No primeiro, o serviço é prestado para atender as perspectivas dos clientes e a satisfação total. No segundo, há falhas na prestação de serviço, mas o cliente não se queixa a respeito. No terceiro, há falhas na prestação de serviço, o cliente queixa-se, mas ele ou ela foi iludido ou acalmado. Não há real satisfação com o prestador de serviço. E no quarto, há falhas na prestação de serviço. O cliente se queixa e se sente totalmente satisfeito com a ação resultante tomada pelos prestadores do serviço. Bom, da análise das 4 situações, nós temos o seguinte resultado. Bem,
O que a organização deve fazer é tentar realizar o serviço visando ao máximo possível evitar falhas para satisfazer o cliente e assim obter o máximo de lealdade possível. Caso isso não seja possível, então ocorreu a falha, é preferível que a organização então tente o máximo possível para evitar ao não descontentamento do cliente. Aí que entra a questão da recuperação, visto que caso o cliente fique descontente, seria muito difícil depois recuperar sua lealdade. No prosseguimento, vemos que a recuperação foi uma área especialmente desenvolvida em operações de serviços. Se tratando da recuperação de serviços, ela não deve visar apenas o retorno de estado normal, mas a estado de percepção melhorada. Uma vez que os clientes têm uma expectativa de que o serviço seja feito sem falhas, então, caso aconteçam as falhas, eles não vão estar simplesmente contentes caso a organização simplesmente vá e corrija essa falha. Eles irão esperar algo a mais, e é por causa disso que há necessidade desse estado de percepção melhorada. E isso deve ser feito visando que os clientes mantenham certa lealdade com a organização. Bom, a recuperação ela exige um processo planejado, como foi dito anteriormente, e para isso é necessário que hajam pessoas responsáveis pela recuperação. Quem são essas pessoas? Podem ser tanto o pessoal da linha de frente com autonomia, ou pessoal treinado que está disponível para lidar com a recuperação, de uma forma que não interfira nas atividades de serviço do dia a dia. Para o planejamento de recuperação de falhas, existem vários modelos com padrões similares, um dos quais é visto no esquema abaixo. Ele possui 4 etapas, sendo a primeira etapa descobrir, na qual é necessário determinar 3 informações importantes: o que aconteceu exatamente, quem será afetado pela falha e por que a falha ocorreu, sendo que esse terceiro não precisa ser tão detalhado nessa primeira etapa. A segunda etapa é atuar. Nela, é informar as pessoas importantes envolvidas na situação o que se propõe fazer a respeito da falha, realiza-se o contingenciamento da falha, na qual ocorre a parada do procedimento, visando que a falha não se propague. E em seguida é feito o acompanhamento, no qual se verifica se de fato a medida de contingenciamento parou a propagação da falha. Em seguida, tem-se a etapa aprender. Nela, se determina qual foi a causa primeira da falha, para que no planejamento do projeto de engenharia a mesma seja eliminada para que não aconteça novamente. Por fim, se tem a etapa planejar. Nela, se identifica quais são as falhas que podem vir a ocorrer futuramente, e também se determina quais são os procedimentos que devem ser tomados para cada uma das possibilidades de falha que foram determinadas nessa etapa. As ideias por trás das falhas, prevenção e recuperação estão incorporadas no campo de continuidade do negócio. A continuidade do negócio tem como objetivo evitar e recuperar operações de desastres, ao mesmo tempo em que mantém o negócio em funcionamento. Bem, falhas críticas em operações mais integradas podem resultar em uma série de eventos ou não e combinar-se para até mesmo interromper totalmente o negócio da empresa. Esses eventos eles podem ser chamados de desastres e são caracterizados por maus funcionamentos críticos que têm potencial para comprometer a organização como um todo. Temos como exemplos de desastres incêndio, série de funcionários chaves por doença ou morte e contaminação de produtos ou processos. O livro base traz diversos outros exemplos. Por fim, falarei de procedimentos adotados por especialistas na continuidade de negócios, e esses procedimentos estão listados a seguir. Identificar e avaliar os riscos, para que se possa determinar quão vulnerável o negócio é aos vários riscos, e assim tomar medidas para eliminá-los ou, se não, minimizá-los. Identificar os processos centrais do negócio, para determinar quais são os mais importantes que, se interrompidos, precisam ser trazidos de volta o mais rápido possível. Quantificar os tempos de recuperação, para assegurar que os funcionários entendam quais são as prioridades. Determinar os recursos necessários, para garantir que os mesmos estão presentes quando preciso. E, por fim, comunicar-se, para garantir que todos na operação saibam o que fazer caso algum desastre aconteça. Bom, essa foi a nossa apresentação. Obrigado pela atenção e até mais.